A palavra de Deus diz que Deus é luz. E o plano de Deus é que nós sempre olhemos para a luz, para o lado luminoso, para que tenhamos fé, para que tenhamos esperança. Essa série, Olhar de Esperança. Você só vai ter esperança se você olhar para o lugar certo, para a pessoa certa, para a direção certa ou na direção certa. Jesus disse aqui em São Mateus 6, verso 22, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Se você olha para as trevas, você vai ter trevas em sua vida. Se você olha para a luz, você vai ter luz em sua vida. O segundo tema dessa série, Olhar de Esperança, olhar para a luz, olhar para um lugar luminoso. Eu quero orar a Deus, para que Deus sempre dirija o seu olhar para Cristo, a luz da vida. Feche os seus olhos, ore a Deus comigo. Nosso Deus e nosso Pai, ao estudarmos esse tema, olhar de esperança, olhar para a luz, termos os nossos olhos iluminados pelo Espírito Santo do Senhor, que Tu possas falar a nós, falar para nós. Ó Deus, por favor, nos ajuda a fixar os olhos no Mestre, a fixar os olhos de onde vem a nossa verdadeira esperança, um lugar de luz, o céu onde Jesus está. Abençoa o devocional da Tua palavra por meio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Por favor, pegue a Bíblia e abra no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, o verso 46 até o verso 52. Quem prega é a Bíblia, quem fala é a Bíblia, quem prega é o Espírito Santo, quem faz a obra é Deus. Marcos 10, 46. Achou aí? A Bíblia diz assim, uma narrativa, uma parte da história que aconteceu na viagem que Jesus fazia, indo para Jerusalém. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais alto, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, fique alegre, tenha bom ânimo. Levanta-te, ele te chama, ele vai te receber. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Jesus perguntou, Bartimeu, o que queres que eu te faça? O que queres que eu faça? Respondeu o cego, mestre, eu quero ver outra vez. Eu quero ver outra vez, eu quero enxergar de novo. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Era a última viagem de Jesus do norte para o sul, da Galileia para a Judeia. Jesus estava indo em direção à cruz. Jesus ia morrer pelos seus pecados, pelos meus pecados. Saindo de Jericó, Bartimeu ouviu falar que era Jesus, o doador da vida, a luz da vida. E ouvindo, melhor dizendo, a direção onde estava a multidão, onde estava Cristo, pôs-se a clamar. Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus tem compaixão de mim. Jesus tem compaixão de mim. Queridos, nunca uma pessoa soltou um grito de socorro, pedindo misericórdia, pedindo compaixão, e Deus falou, não vou ter misericórdia. A Bíblia diz que Deus tem prazer na misericórdia. A palavra de Deus diz que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida. A palavra seguirão, a palavra radaf é perseguição. A ideia é Deus perseguindo você para encher o seu coração de compaixão, derramar em seu coração compaixão e misericórdia. Deus é feito de misericórdia. Deus é amor.
Mas o atributo mais lindo do caráter amoroso de Deus é a sua misericórdia, a sua compaixão. O ímpio rei Manassés assassinou o profeta Isaías, foi levado para a Síria por Assurbanipal. O ímpio rei o colocou anzóis no seu nariz e o levou em ganchos para a prisão. Ali na prisão Manassés pediu misericórdia e Deus perdoou Manassés. Quando Deus mandou Jonas pregar em Nínive, Jonas não queria ir, porque a sua mensagem era uma mensagem de destruição, e Jonas sabia que Deus era misericordioso. E no final Jonas acusa Deus e diz assim: por isso que eu não queria ir para Nínive, porque tu és um Deus misericordioso. Eu sabia que eu ia pregar destruição e o Senhor não ia destruir, porque se o povo se arrependesse, o Senhor ia exercer misericórdia. Querido amigo, querido irmão, se você quer ter esperança na vida, você precisa sempre olhar para a misericórdia de Deus. Clame pela misericórdia de Deus. Senhor, tem compaixão de mim. Nunca uma alma soltou esse grito em vão. Porque quando alguém clama pela misericórdia de Deus, entra no fundo do coração de Deus, que é um coração compassivo e misericordioso. O livro Desejado de Todas as Nações, página 29, diz que a alma, em sua impotente indignidade, se lance sobre a misericórdia do compassivo Redentor. Somos indignos, impotentes, não merecedores, mas precisamos da misericórdia de Deus. Deus se alegra de conceder sua graça, não porque sejamos dignos, mas porque somos tão completamente indignos. Nosso único direito à sua misericórdia é a nossa grande necessidade. Se eu falo para alguém que está sem esperança, clame pela misericórdia de Deus. Se você está enfrentando dificuldades e problemas na sua vida, clame pela misericórdia de Deus. Senhor, tem compaixão de mim. Eu quero ver a vida de uma forma diferente. Eu quero enxergar a vida pelos teus olhos. Eu quero ter um olhar de esperança. Logicamente, Satanás não quer isso. Aí vem os impedimentos. A Bíblia diz que muitos repreendiam, dizendo: fique quieto, para que ele se calasse. Mas ele não permitiu que os impedimentos, que os repreendedores o impedissem de alcançar aquilo que ele tanto desejava enxergar outra vez. E a sua fé foi maior do que as provações. E ele então gritou mais alto, e Jesus parou, porque viu. Porque Jesus estava incutindo fé dentro dele. E ele estava respondendo o chamado de Cristo. Jesus parou e disse: tragam ele aqui. Bartimeu, o que você quer? Eu quero ver a vida outra vez. Eu quero ver a estrada de Jericó para Jerusalém outra vez. Eu quero ver a tua face. Eu quero enxergar a vida. Eu já enxerguei, eu quero ver. E a Bíblia diz que Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Estrada fora? Para onde Jesus estava indo? Jericó não é muito distante de Jerusalém. Será que ele subiu com Jesus para Jerusalém? Será que ele viu Jesus ser crucificado? Será que ele viu Jesus ressurreto? Eu não sei o que ele viu. O fato é que os seus olhos da fé foram abertos, a sua oração foi atendida. Porque para você ter esperança, você tem que ter a visão que Deus te dá. A visão espiritual, a visão bíblica, a visão profética, a visão da palavra de Deus. Eu quero ver a vida como Deus vê, nesse tempo chamado breve, em que em breve Jesus vai voltar. Como que você olha para este mundo? Como que você olha para este mundo? Deus quer que nós tenhamos a sua mente, Deus quer que nós tenhamos os seus sentimentos, mas Deus quer que nós tenhamos os seus olhos. O que é este mundo? Um lugar que Deus nos colocou para nos prepararmos para a vida eterna, para a vida verdadeira. Quando você cai de joelhos e clama a Deus: eu quero ver como Deus vê a vida, enxergar o semelhante como Deus enxerga, olhar a mim mesmo como eu sou, um pecador que preciso, e merecidamente preciso da graça e da compaixão de Deus. Eu quero ver outra vez Raboni, que significa meu mestre, era um pedido pessoal.
Eu quero ver a estrada que leva o Senhor para Jerusalém. Eu quero ir contigo para Jerusalém. E eu creio que Bartimeu foi. E Deus quer te dar essa visão de você subir com Ele daqui deste mundo para Jerusalém celestial. Você quer ter esperança? Você não pode olhar para as trevas. Você não pode olhar para o lado escuro. Você não pode ficar focado nos problemas. Você tem que olhar para o lado luminoso. Você tem que manter os seus olhos em Jesus, na palavra de Jesus, na profecia de Jesus, nas verdades de Jesus, no retorno de Jesus. Diz para mim que solução esse mundo tem. Se vier agora, como está uma ameaça vindo por aí, uma terceira onda, como vai ser esse planeta afetado outra vez? Quantas pessoas mais vão morrer? No que você fixa os teus olhos? Se o nosso olhar estiver sempre em Cristo, sempre nós vamos ter esperança, mesmo que as piores coisas aconteçam a nós aqui. Porque em Jesus a solução para todas as coisas, as piores coisas, inclusive a morte. Era o ano de 2005. Eu era pastor na igreja central de Curitiba. E numa sexta-feira de outubro, estava escrevendo um sermão, terminando um sermão, o título era As Oportunidades de Deus. Às 7 horas da manhã, o telefone fixo daquela época, no meu escritório, o ramal tocou. Era uma irmã chamada Marisa, esposa de José. Pastor, aqui é a irmã Marisa, esposa do José do bairro tal, da igreja tal. Eu não os conhecia. E eu falei, irmão, o que lhe faz me telefonar tão cedo? Pastor, eu liguei para o senhor para pedir R$1.000. Eu falei, mas tão cedo assim, irmã? A senhora tem que me explicar a razão para eu tirar R$1.000 do caixa da igreja? Ah, pastor, o senhor deve estar com pressa e eu já vou pedindo logo, mas a senhora tem que me contar a história, me justificar esse pedido nessa hora da manhã. Comecei a brincar com ela. Ela disse, pastor, a história é triste, a história é séria. Augusto Nicolau, um garoto de 13 anos, nascido na periferia, lugar de extrema pobreza e necessidade, um pai alcoólatra, 2 irmãos, 3 filhos, portanto, um pai agressivo, violento, batia na mãe, batia nas crianças, e espancou a cabeça do Augusto Nicolau, descolou a retina e ele ficou cego de um olho. Por tanto espancamento, a mãe foi adquirindo uma depressão, desistiu de viver, e um dia, quando o seu garotinho, esse menino tinha 9 anos, foi à padaria e voltou, encontrou a sua mãe morta, enforcada, se suicidou. Esse garoto perambulou da casa da avó para tias, ficou jogado de um lado para o outro até os 13 anos. Numa segunda ocasião, seu pai o espancou tanto que descolou a retina do outro olho. Finalmente, essa família querida, essa família cristã, soube da história, recolheu esse garoto, levou num oftalmologista. Ele disse, olha, de um olho não existe recuperação, mas um dos olhos, se ele fizer uma cirurgia rápida, conseguirá provavelmente enxergar até 50%. Ela disse, pastor, ele está em casa conosco, ele é cego por espancamento. E a gente está conseguindo recurso e faltou R$1.000 para uma cirurgia imediata. E nessa madrugada orando, eu lembrei de pedir para o Senhor, para a sua igreja. Eu falei, a senhora pode levá-la à igreja amanhã cedo? E no sábado de manhã eles entraram ali na igreja central. Eu cheguei, ele estava no primeiro banco, uma bengalinha. Um garoto com o rosto moído, sofrido, destruído emocionalmente, fisicamente. Mundo injusto, que mundo triste que a gente vive. Se você contemplar isso, você fica arrasado. Mundo injusto. E então, eu preguei o sermão sobre as oportunidades de Deus, contei a história. E chamei o Augusto Nicolau à plataforma, e ela conduziu ele com a bengalinha subindo as escadarias da plataforma. Nos 2 cultos, quando terminou os 2 cultos, a igreja comovida havia recolhido uma oferta de R$21.500 naquela época. Era bastante dinheiro. Nós então fizemos um propósito, um fundo de cuidar dele, fazer a cirurgia, um tratamento psicológico, enviá-lo para o internato, estudar se alguém na vida. Mas ele sofreu tanto espancamento que ele não tinha condições emocionais, inclusive estruturas físicas para o desenvolvimento.
Então foi aconselhado ele estudar música para ver se o cérebro, de alguma forma, criava novas conexões, e vários tratamentos foram feitos. A cirurgia foi realizada. E ele realmente voltou a enxergar, a princípio 40%, indo para um grau cada vez maior de visão, um campo de visão maior, uma capacidade de visão maior. E quando chegou o Natal daquele ano, a Igreja Central de Curitiba fez uma grande festa. E eu então promovi a entrada dele pelo corredor da igreja, sem bengala, sem apoio, apenas enxergando 50% de um olho. Ele subiu a escadaria e foi um momento de grande emoção. Ele voltou a ver outra vez. Ele não teve condições de estudar, logo eu não sei mais o que aconteceu, mas construímos um quarto adjunto à casa humilde e simples daquele casal. Promovemos ali uma suíte para ele, móveis, roupa, tudo que era necessário para ele poder ter uma vida mínima de dignidade. Um cego pelo próprio pai, por sofrimento, por batidas, por espancamento. Que mundo é esse? Se você contemplar essas coisas, você perde a esperança. Por isso que a gente tem que fixar os olhos em Jesus, olhar para Jesus. Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero ver a tua volta, eu quero ver o teu rosto, eu quero ver esse mundo terminar, eu quero estar pronto para viver a imortalidade. Alguns dias atrás, fazendo um funeral, uma garota do colégio onde eu trabalho na igreja, dentro de uma universidade, muito dolorida por perder a sua querida avó. Ela olhou para mim e disse: chega de dor, pastor, não? Chega de dor. Chega de dor. Até quando o sofrimento? Não sei. O fato é que a gente não pode olhar para baixo, olhar para este mundo raso. Nós temos que manter o nosso olhar para cima, o nosso olhar em Jesus, o nosso olhar para a luz da vida. Porque é muita escuridão, é muitas trevas, são muitos problemas, são muitas dificuldades. Não fixe os teus olhos nesse mundo, você vai cair. Mantenha os teus olhos na luz, para que a tua mente e o teu corpo sejam iluminados pela palavra e pelo poder de Deus. Olhar de esperança. Em quem? Só em Jesus. Olhar de esperança aonde? O trono da graça de Deus. Olhar de esperança aonde? Na profecia, na segura palavra profética que mostra que esse mundo está sendo abalado, agitado de um lado para o outro, para mostrar que o homem não tem nada a oferecer em termos de futuro eterno, apenas Deus e as coisas de Deus. Que Deus abençoe você. Olhar de esperança é olhar para a luz da vida. A única oportunidade de Bartimeu era Jesus. E ele não perdeu sua oportunidade. Jesus nunca mais voltaria para Jericó. Há um pensamento que diz assim: uma oportunidade com Deus não deve ser desperdiçada sem dano. Mantenha os seus olhos em Cristo. E que Deus abençoe a sua fé. E que a sua mente seja sempre iluminada com a esperança única e verdadeira que só encontramos no Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, que possamos manter o nosso olhar em Cristo, Senhor. Olhar a Jesus, olhar a profecia, olhar o tempo em que nós estamos vivendo, olhar para o trono de Deus e saber que alguém controla e rege esse universo. E mesmo que o mundo vá de mal a pior, nós vamos crescendo espiritualmente, indo cada vez melhorando a nossa vida, santificando a nossa vida. Enquanto o mundo piora, a gente melhora, porque a gente contempla o Senhor, a gente olha para o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ver este mundo como o Senhor o vê, um lugar de passagem, preparação, um deserto de preparação para a Canaã celestial. Que sobre o teu povo repouse o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.